seja em competição for. Mas face ao jogo que nós tivemos no Equador, foi um jogo completamente diferenciado, é um desgaste enorme. E eu tive a oportunidade a primeira vez, não joguei, mas também fiz para treinar, para perceber um pouco as dificuldades, e percebi perfeitamente. E portanto achei que neste jogo teria que mexer mais na equipa, que habitualmente o faço, sendo que teria sempre a possibilidade, se as coisas não tivessem corrido tão bem, estes jogadores têm jogado mais, pudessem depois aumentar a intensidade do jogo, e foi o que aconteceu durante os 90 minutos. Jogámos contra uma equipa bem organizada defensivamente, claro que não tem a qualidade individual que têm os jogadores do Flamengo. Também dizer que este troféu, há vários protagonistas vencedores neste troféu. Nós fizemos quase a parte final do troféu, mas a equipa começou esta Taça Guanabara, mais o Maurício, o Mister, que trabalhou com a equipa até o último jogo, também são os vencedores. Aliás, a minha medalha de vencedor vou oferecer a ele. E portanto há várias pessoas vencedoras desta Taça Guanabara. Marcelo da Band, eu. Bom, tem pouco tempo para comemorar, né? Dia 26 agora, já tem uma nova final da Recopa. Eu queria saber como é que está esse time. Bruno Henrique está recuperado? Como é que vai funcionar o time para essa próxima competição? Olha, agora vamos, depois do jogo, que amanhã vou dar folga à equipa, vamos comemorar o Carnaval. Portanto, eu vou dar folga amanhã à equipa e, portanto, hoje estão deliberados, como vocês dizem, para poderem hoje, se quiserem, porque amanhã têm tempo de descansar e segunda-feira começarem a treinar normal. Portanto, segunda e terça, desde que acabou o Carnaval. E, portanto, esqueci-me da tua pergunta. Então, em relação àqueles jogadores que tiveram alguns problemas no Equador, como o Arrascaeta, como o Rafinha, como o Bruno Henrique, principalmente estes três, não sabemos se serão recuperáveis até quarta-feira. Dos três, não sei, tenho alguma dúvida. Talvez o Rafinha, mas pronto, mas como estou habituado que o departamento médico do Flamengo faça milagres, pode ser que ele recupere mais algum. Mister, aqui no fundo, do outro lado, aqui, Monique Danello, do Esporte Interativo. Queria te perguntar sobre o desafio que talvez você esteja tendo agora na defesa do Flamengo por não ter os três principais zagueiros à disposição juntos, o Léo, o Gustavo e o Rodrigo. Hoje, no começo, no primeiro tempo, parecia que o Gustavo e o Léo estavam tendo alguma dificuldade dentro do jogo. Queria que você falasse como é que você tem trabalhado isso com eles, porque, na verdade, são os dois novos que chegaram e entraram ali na tua equipe que estava pronta. Sim, dos três tem sempre jogado dois, não é? Normalmente o Caio, em condições físicas, é ele e mais um dos dois. Por vários motivos, porque é um jogador que conhece perfeitamente as ideias nossas defensivas, é um jogador que já sabe o que é jogar a Flamengo, é um jogador que sabe quanto é que pesa a camisola do camisa, como é que vocês dizem? A gente diz camisola, camisa do Flamengo, e eles ainda estão, a camisa ainda está um pouco pesada, mas com o tempo vão se habituando, porque são ótimos, são dois excelentes jogadores, têm muita qualidade e vão se habituando de certeza à pressão de jogar no Flamengo. Mister, boa noite, parabéns pelo título. Luan Trindade, repórter da Flá TV. Mister, tem uma pergunta aqui de um torcedor chamado Luiz Alberto, ele lá de Brasília. O Flamengo nunca foi campeão internacional no Maracanã. Qual vai ser a importância da torcida para conseguir esse primeiro título internacional jogando em casa? Bom,
A torcida do Flamengo é sempre importante. Mais uma vez, eles empurraram-nos hoje para a vitória. É uma torcida que hoje acredita muito na equipa que tem. Já disse isto uma vez, vou dizer a segunda vez. Os jogadores estão muito orgulhosos dos torcedores que têm. São apaixonados, são vibrantes, mas também é verdade que esta equipa dá-lhes orgulho, dá-lhes estímulo, dá-lhes confiança para eles acreditarem em nós. Então há uma simbiose coletiva entre a equipa e os torcedores, com que faz com que, seja o jogo que for, estamos sempre ligados. Quando digo estamos sempre ligados, equipa e torcedores, para os títulos que começámos a conquistar e, como disse, quarta-feira temos outro, com um jogo mais difícil contra uma boa equipa, uma equipa do Equador, uma equipa, na minha opinião, mais forte que a equipa que eliminámos ano passado na Libertadores e Emelec, e portanto vai ser um jogo difícil. Mister, aqui a sua esquerda aqui, ó. Direita, desculpa. Sua direita, desculpa. Vai olhar para ali. Duas colocações, por favor. O Flamengo, com a conquista de hoje, ele já carimbou o passaporte, no caso, para a disputa do troféu de campeão estadual. Vide a quantidade de jogos que o time vai ter pela frente. Como é que o senhor pretende lidar com a próxima competição, que é a outra taça, a Taça Rio? E em relação ao jogo de quarta, que o senhor já falou muito, o próximo jogo contra a volta do Independiente Del Valle, mais do que preparar o time em campo, o senhor acha que fisicamente é a sua maior preocupação para o jogo de quarta-feira, recuperar esses jogadores? Bom, a ideia foi essa, não é? A ideia foi, depois de nós virmos do Equador, analisando o jogo e analisando a carga e a competitividade que aquele jogo teve, o que é que poderia acontecer à equipa se ela hoje jogasse? Jogava dentro de uma normalidade, mas jogava no limite do risco da lesão, e nós tentámos não correr esse risco, não pondo em causa não só o atleta, mas também o próximo jogo, e foi dentro dessa filosofia, dentro dessa ideia, que nós fizemos esta distribuição até o jogo, neste caso, nestes dois jogos, até o jogo de quarta-feira. Ela vai estar levezinha quarta-feira, sendo que aqueles jogadores que já estão lesionados, que já se lesionaram, como falámos já hoje aqui, não sei se vão recuperar, mas todos os outros vão estar muito bem, e depois o que vem à frente, isso não importa. O que importa é tu saberes liderar e saberes optar nos espaços que tu tens, 2, 3 dias, pelo aquilo que é melhor. Depois tu tens tempo sempre de corrigir e de achar que são os melhores para os próximos jogos. Mister, continuando aqui à sua direita, vira e mexe a gente tem declarações assim de dirigentes, até na própria imprensa, dizendo que há um risco muito grande de haver uma guerra de vaidades entre os jogadores do Flamengo. Você, sendo o professor desse grupo, como é que você analisa essas declarações e se você acha que isso de fato pode acontecer no elenco? Está-me a dar uma novidade. Nunca ouvi dizer isso, mas dentro da equipa isso não acontece. Se tem interesses, não é? Se tem interesses em poder arranjar algum problemazinho dentro da equipa do Flamengo, tem que ir por outro caminho, que esse caminho não entra. E portanto, sou um treinador muito experiente, não só no jogo, mas também fora do jogo. E essas conversas, ou essa conversa, para mim
tem cabimento e não há, e nem a discuto tão pouco. Mister. Se estivesse em Portugal, sabe o que é que eu lhe dizia essa conversa? Não sei se vocês sabem dizer. E são tretas. Mister, boa noite. Raiza Simplício aqui da Gol.com. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Vitinho. Ele entrou na partida de quarta-feira, foi muito bem. Hoje também, na minha avaliação, ele fez um bom jogo. E é um jogador que é bom driblador, chuta com as duas pernas, mas ele ainda não conseguiu engrenar na carreira. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do momento dele e o que você acha que falta para ele deslanchar de vez. Ele tem essas características todas que você disse individuais, é um jogador com muito talento. Ele também ainda é um jovem e, portanto, precisa de afirmar. Tem jogos muito bons, depois tem outros não tão bons, mas tem tudo dentro dele para ser um jogador diferenciado e eu acredito muito nele. E sei que quando a equipa precisa dele, ele está sempre à altura de poder corresponder. É um jogador muito importante para a equipa e espero que cada vez mais seja mais importante pela qualidade individual que ele tem. Boa noite, Felipe Schmidt, da Globo. Mister, eu queria que você falasse um pouquinho a sua avaliação do Pedro com o Gabriel jogando juntos hoje. Foi a primeira partida que eles jogaram como titulares juntos. O que muda na equipe com eles dois? Você ficou satisfeito? Eu percebi que no segundo tempo eles se procuraram mais. No primeiro tempo eles não conseguiram trocar tantas bolas juntos. No segundo tempo melhoraram nisso. O gol saiu numa jogada assim. Queria que você fizesse uma avaliação dos dois. Sim, é normal. O Bruno Henrique e o Gabi já se conhecem não só do Flamengo, já jogaram junto no Santos. Portanto, são dois jogadores que se conhecem muito bem. O Pedro está a chegar, está a conhecer o Gabi está a conhecer o Pedro, ou o Bruno Pedro, neste caso hoje foi o Gabi, mas são jogadores com características diferentes. O Pedro tem uma forma de jogar e o Bruno Henrique tem outra que se completa muito melhor com o Gabi que o Pedro e o Gabi, que nem há dúvida, não é? Mas o Pedro é um jogador também importante para a equipa, tem umas características que perto da grande área é muito importante para o Flamengo e a pouco ele também vai dando passos à frente da sua forma que está habituado a jogar, que nós vamos lhe mudar, sendo que ele tem um estilo de jogo e umas características que também não podemos mudar assim tanto, mas há algumas coisas que vamos querer mudar a sua forma de jogar, porque foi habituado a jogar muito de costas para a baliza. E avançado que joga muito costas para a baliza. É o caso que ele até está a fazer golos, mas não dá muita dinâmica à equipa, que é aquilo que nós queremos. Boa noite, mister. Larissa Carvalho, da Áudio Ativo, da UFRJ. Como você analisa a estreia do Thiago Maia hoje? Olha, o Thiago Maia, aqueles jogadores que o próprio Lucas, aqueles jogadores que hoje fizeram praticamente o primeiro jogo, não é? Foi mais esses, porque o Pedro já entrou, o Michel já entrou, o Vitinha já entrou. Neste caso foi só estes dois jogadores. O primeiro jogo deles não tem valor para fazer melhor, não tenho dúvida, mas ainda não estão em competição, ainda não têm o andamento que os outros jogadores têm, porque jogaram mais vezes que eles, mas tanto um como o outro, dentro daquilo que a equipa queria de ambos, acho que estiveram bem. Machado, da Rádio RPC. Por que naquele momento da partida o senhor pensou na entrada do Everton Ribeiro e do Ilharão? Porque achei que a equipa precisava de dois jogadores diferenciados ali no corredor central em função do que estava a acontecer e do resultado. Também porque certeza que até defensivamente eram jogadores que estavam mais frescos, que iam dar outra consistência posicional defensiva à equipa, não expondo tanta gente como já estávamos a arriscar muito no contragolpe. E com bola, o Everton Ribeiro é um jogador que, quando eu preciso, vocês já repararam, não é?
de arriscar mais, ele faz ali uma posição de risco, mas que ele sabe fazer bem, ao lado do primeiro volante. E a ideia foi essa, sabia que o Everton ia enfiar mais bolas naqueles 4 jogadores que estavam a jogar à frente deles, porque estava mais fresco, porque podia transportar mais a bola como ele gosta. E o Arão iria de certeza também dar aquela consistência defensiva à equipa, mas não só, pôr a equipa mais rápida a sair da sua fase de construção, apesar do Arão não ter entrado bem. E a ideia foi essa. Mister, aqui à sua esquerda, Marcelo Figueiredo, Super Rádio Brasil do Rio de Janeiro. Queria saber, o Pedro Rocha acabou, que o senhor já tem dito, né, que não dá para jogar todo mundo, e acabou que ainda é o que não atuou. Se é normal, se ainda é uma adaptação melhor tática aos seus pensamentos, e se tem como o senhor dizer assim, ele teoricamente atua no lugar de quem? Em qual posição mais específica, ou o senhor não vê assim? Não, ele é um jogador que pode fazer qualquer posição na frente, ou seja, a característica dele para mim é como um avançado no corredor central, mas também pode jogar por fora, não é? A não ser de um jogador muito veloz sem bola, mas é um jogador muito rápido a pensar e muito rápido a executar. Ele vai com um problemazinho de lesão que a gente está a recuperar a pouco e pouco, e para além disso, ele joga mais numa posição onde tem jogado o Bruno Henrique e o Gabigol. Com a outra opção do Pedro, não é? Pedro, agora não estou a falar do Pedro Rocha. Ele tem tido, para mim, ele não tem tido, sou eu que decido, mas eu tenho tido alguma dificuldade de lhe ter dado ainda algum tempo de jogo, precisamente por esse facto, mas vai haver muitos jogos que vão a continuar com o estadual, onde ele vai jogar. E para além disso, aquela posição dos nossos 2 centroavantes é uma posição que requer algum conhecimento tático, posicional, quando a equipa tem bola e quando não tem bola. Ele ainda anda à procura dessa ideia, da ideia da equipa, mas é um jogador que eu estou extremamente satisfeito com ele, tem muito talento e a pouco e pouco também vai ser uma boa opção. Obrigado, Mister. Obrigado. Tá? Boa noite a todos. Bom Carnaval.